Deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês. Na verdade, vou fazer duas perguntas. A primeira, xará. Eu quero trazer aqui um comentário do Rafael Rodrigues, que no chat faz o seguinte comentário. Semana passada eu fiz a mesma solicitação ao ChatGPT e ao DeepSeek. Pedi as referências legais e normativas a determinado assunto. O DeepSeek errou feio. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, estava conversando ontem num grupo de WhatsApp, do qual nós três estamos envolvidos. E de fato, para questões brasileiras, o DeepSeek é um fracasso completo. Por que isso acontece? Eu acho que vale explicar por que alguns Large Language Models, alguns LLMs, são muito ruins para um determinado assunto. Isso quer dizer um fracasso? Ele é mais burro? Ele não tem salvação? Agora, aí eu queria trazer uma pergunta, que é uma pergunta minha, uma pergunta técnica. Eu tenho aqui as minhas desconfianças, mas Oracle e SoftBank anunciaram na semana passada, junto com o presidente Donald Trump, junto com o Sam Altman da OpenAI, um investimento de 100 milhões de dólares, que é a quantidade abissal de dinheiro, num grande parque de processamento chamado Stargate. No momento em que a Microsoft parece estar resistindo a investir mais na OpenAI, vem Oracle e SoftBank, que é um dos maiores fundos de investimento em tecnologia do mundo, para botar 100 milhões de dólares para a OpenAI ter mais lugar para desenvolver seus modelos. Certamente o Larry Ellison, dono da Oracle, e a turma do SoftBank, eles estão acompanhando. Eles não foram pegos de surpresa pelo DeepSeek. Eles sabem exatamente o que os chineses estão fazendo, eles têm suas teses e tudo mais. E, no entanto, eles continuam querendo investir uma quantidade abissal de dinheiro em processamento para ajudar a OpenAI. Certamente eles estão vendo que existe uma vantagem de você gastar uma tonelada de dinheiro ainda nesta empresa dirigida pelo Sam Altman. Não parece uma incoerência se a gente está dizendo que Large Language Models vão ficar comoditizados? Como assim essa turma está querendo gastar tanto dinheiro? Então são duas perguntas. Por que o DeepSeek não é bom para questões brasileiras? Isso dura muito tempo, isso passa. E a outra, vai comoditizar, não vai? Como é que está essa corrida? Como é que você está vendo esse jogo, Pedro? Uma correção aqui da nossa direção, 100 bilhões, tá? Claro, 100 bilhões, imagina, 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares foi o que eles gastaram para treinar só o GPT-4. No momento, liberados, mas o futuro é 500 bilhões, né? O projetado são 500 bilhões, meio trilhão. É uma cifra absurda, né? Em valores corrigidos é mais do que o projeto Apollo ou o projeto Manhattan. Então, é muito dinheiro. Tentando responder as duas coisas. Ele de fato é pior em português, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Em parte porque a gente tem menos noção do que foi usado no treinamento mesmo, né? Assim, o dado bruto que a gente usa, quer dizer, a gente, né? A OpenAI usa para treinar os modelos, a Meta, basicamente ela lê toda a internet, lê lá a Wikipedia em diversas línguas, lê um pedaço de jornal e um monte de vídeo, e ela cria modelos mentais do mundo e funciona não só em termos... Ele sabe português, o DeepSeek fala português decentemente, mas ele também tem referências culturais que você pergunta e o DeepSeek vai pior do que a Meta, do que o Gemini, etc. Então, em parte, é porque a gente não sabe o que ele foi usado como dado base de treinamento, e aí já começa a primeira interrogação sobre o custo baixo. O custo foi baixo, em parte porque ele provavelmente está reaproveitando o treinamento de um modelo maior, como o GPT-O1. Então é como se o GPT-O1 ele meio que estivesse ensinando o DeepSeek, que é um modelo menor, né, o que a gente chama de modelos destilados, a funcionarem mais ou menos na mesma lógica, mas não necessariamente com absolutamente todos os parâmetros, né, todo o conhecimento anterior. Então o DeepSeek ele não funciona tão bem em português, mas nem era o foco, me parece, né, da empresa, né, dos chineses. Eles claramente focaram muito em raciocínio lógico, matemática e computação. Em parte porque os benchmarks são mais nessa linha e também porque o dinheiro está ali.
A gente não quer, sabe, não existe um incentivo muito grande econômico para a gente usar o DeepSeek para substituir professor primário, mas existe para substituir programador que custa $800 mil por ano. Então, é normal que esses modelos foquem nisso primeiro. Mas a minha dica, se você estiver usando o DeepSeek, né, ele tem duas opções lá, que você pode usar o DeepThink, né, que é para ele refletir, e você pode habilitar o acesso à web. Então, se você permitir que ele acesse a web e que ele reflita, ele às vezes vai ajustar ali o pensamento dele e dar respostas mais corretas. Então, respondendo a primeira pergunta, eu acho que é isso o motivo dele não ser tão bom em português. A segunda coisa, se em retrospecto é uma idiotice gastar esse tanto de dinheiro aí, né, nos modelos, a gente não tem certeza. Primeiro que, novamente, eu acho que o DeepSeek literalmente bebeu da fonte do GPT-4. A gente não tem como provar isso, mas há uma chance muito grande de que os modelos, né, o que a gente chama de dados sintéticos de treinamento, foram criados pelo GPT mais parrudo. Então, a China depende de algum laboratório de fronteira criando modelos muito fortes. E eu acho que mais do que o valor econômico, é claro que a SoftBank acredita que existe um benefício econômico em desenvolver essas coisas, existe um valor simbólico de chegar ao que seria a inteligência artificial geral, a AGI, antes dos chineses. Então, se você olhar a coletiva, o lançamento, ele era muito focado na ideia de que era importante para os Estados Unidos chegarem à inteligência artificial geral antes da China, que é muito parecido, e aí vem a comparação com a corrida espacial. Era importante chegar na Lua antes dos soviéticos. Mas o que vai ter lá? A gente vai ter ouro? Vai ter o quê? Não. A gente vai chegar na China, chegar na Lua, que é importante. Então, eu acho que existe esse valor simbólico e a gente não sabe os benefícios de chegar a AGI primeiro. Mas pensa comigo, se essa inteligência superpoderosa for capaz de, por exemplo, descobrir remédios muito mais rapidamente, acelerar as novas drogas. Pensa no impacto do Ozempic na economia da Noruega, $400 bilhões de repente. Se um modelo de AGI for capaz de gerar 3 ou 4 Ozempics por ano, se pagou. Então, a questão é que a gente não sabe, não tem um modelo mental muito óbvio de qual é o impacto financeiro, social, de chegar a uma inteligência artificial geral num futuro próximo. Então, pode ser que mesmo que os Estados Unidos chegue lá 5 meses antes, talvez 5 meses justifique esse valor.